Shalom, meus prezados amigos e irmãos. Que o Eterno Pai abençoe ricamente. Yahweh os abençoe ricamente. Vamos prestar atenção no que está escrito aqui. Vai estar escrito aqui, ó. Você vai ler, vai me ouvir e vai refletir. Não é algo inventado, algo da agora, não é algo que o Pai falou, ó. Faz anos que ele vem falando, né? Fala para os homens, advertindo. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Está nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A ordem ele deu. Não farás. Ele falou para Moisés no monte, escreveu nas tábuas de pedra. Não farás para ti imagem de escultura. Para quem foi que ele falou para não fazer imagem de escultura? Ele falou para o homem. É o ser humano que faz as imagens de escultura, não é o diabo, é o ser humano. É o ser humano. Como nós podemos afirmar nesse outro versículo que diz assim, ó, capítulo 115, o Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Por que prata e ouro, obras das mãos dos homens? São prata e ouro, obra das mãos dos homens. Capítulo 15, 115, capítulo 115 é o Salmo 115, e o versículo 4. E o versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Nesse capítulo aqui, se eu for ler aqui, vai detalhar. Tem boca que não fala, tem olho não vê, está se referindo aqui a uma imagem de escultura que era feito de pedra, era feito de ouro, era feito de prata, era coberto de ouro, era coberto de prata. Por que era feito de ouro e com prata? Porque aquele material eles encontravam com mais facilidade naquela época, aquela região do ouro. Eles tinham bastante ouro e faziam as suas imagens de ouro, não só imagens de ouro, como também outros utensílios. Vamos no outro versículo que nós temos aqui, que prova também que é obra da carne. Aqui está dizendo, não farás para ti imagem de escultura, né? Êxodo, né? Ali está dizendo, os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Não é obra da mão do diabo, como alguém diz. Obra da mão do Satanás, não. Obra das mãos dos homens, está falando aqui, né? E o mesmo capítulo está dizendo, tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem nariz, mas não respira, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda. No mesmo capítulo. E isso é obra de quem? Das mãos dos homens. Não está falando que é obra das mãos do diabo, não. Obra das mãos dos homens. Vamos ler em Gálatas capítulo 5, versículo 20.
Esse versículo, vamos começar do versículo 19, que diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, grotonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Elohim. Mas aqui, quando se refere à obra da carne, aqui não está dizendo que é obra do diabo, é obra da carne. A idolatria. A idolatria. Porque alguém quer atribuir tudo a Satanás. Se todas as coisas, todos os nossos pecados fossem atribuídos a Satanás, Satanás era o culpado, nós não tínhamos culpa nenhuma e seríamos salvos porque era inocentado e a culpa era Satanás porque ele foi quem usou a gente para fazer. Vê só como é as coisas. Mas aqui não está se referindo que é obra obra de Satanás, está falando que é obra da carne. A carne cobiça contra o espírito, a natureza carnal. Tá? O que quer dizer nesses versículos que nós estamos lendo? Significa dizer que o homem é culpado daquilo que faz. Tem culpa. Por quê? É advertido pela Bíblia. A Bíblia fala, a Bíblia adverte. A Bíblia fala para você, fala para mim, fala para nós. E nós desobedecemos, nós temos culpa. Por nós estarmos com muito pecado, ter praticado bastante pecados, prezados amigos, Yahushua derramou seu sangue no madeiro para nos purificarmos de todos os nossos pecados. Ele fez a obra completa para nos purificarmos. Para eu e você não servirmos a carne, nem a vontade do inimigo. Nem a vontade do inimigo. Porque o inimigo, ele quer que nós nos inclinamos para a carne. Porque quando eu, ou qualquer outra pessoa, nos inclinamos para a vontade da carne, o inimigo gosta, porque estamos dando lugar ao inimigo. Entendeu? Estamos dando lugar ao inimigo. Porque sabemos que a palavra, eu e você, nós sabemos que a palavra verdadeira está aqui. Obra das mãos do homem. As obras da carne, os feitos da carne, a tendência da carne. Para quê? Para nos prejudicarmos, para estarmos prejudicados. Depois colocar a mão na cabeça e dizer, por que eu fiz aquilo? Por que eu disse aquilo? Por que eu fiz aquilo? Mas já prejudicado. Mas enquanto há
vida, a esperança. Então, é errado eu falar que tal nome de tal ídolo de anos passados, do tempo da Grécia, da fama da Grécia, da fama mundial da Grécia, que muitos ídolos estavam ali na mídia e o pessoal fazendo aquelas adorações. Eles faziam os ídolos, colocavam o nome nos ídolos e faziam aquelas adorações. Aquilo era obra da carne ou era obra do diabo? Era obra da carne. Era obra carnal. Por quê? Porque está escrito que é obra da carne. Os que andam segundo a carne. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Yahweh. Não agrada a Yahweh. Então os nomes que eles colocavam ali, certo? Que não é nem bom a pessoa estar proclamando o nome de ídolos, falando o nome de ídolos. Os nomes que eles colocaram ali não são nomes de demônios, não. São nomes que eles faziam um ídolo, criavam o ídolo e colocavam o nome. Era tudo criação humana, carnal. Então assim não é pecado, não tem problema. É pecado sim. É pecado sim, tem problema sim. E perde a salvação. Tanto faz fazer como adorar, como invocar aquele nome que não tem espírito algum. Como está escrito lá no capítulo 2 de Abacuque. Esse que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não tem espírito algum. Você começa a ler Abacuque, do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 18, 19, vai lendo tudinho, até o último versículo. Não tem espírito algum. Diz, não, irmão, o pessoal tal igreja evangélica está invocando um nome lá, e esse nome é demônio, porque esse nome era o nome de um ídolo, tal lugar, na época do rei fulano de tal. Sim, é bom falar esse nome? Não, mas é um demônio? Também não é não, era o nome de um ídolo, uma imagem que é inanimada, que não tem espírito algum, não tem espírito algum. Mas fulano está invocando demônio dentro da igreja, porque ele está falando aqueles nomes que era do tempo da Grécia. Não, ele está falando os nomes dos ídolos da época da Grécia, da época do Império Romano. Aí sim, nomes de ídolos que está escrito, não pronunciei o nome dos vossos ídolos. Então, bom é o quê? Buscar mais conhecimento nas Sagradas Escrituras para podermos nos fortalecermos diante de Yahweh, nosso Elohim. Nosso Elohim. Não vamos pronunciar nomes que eram de ídolos antigamente, nomes realmente que eram de ídolos, mesmo antigo, mas também chegar e dizer que a pessoa está invocando demônio já está indo além, está aumentando a palavra, está escrito que não tireis e nem acrescentareis nenhuma palavra do livro desta profecia. E a pessoa às vezes pega a Bíblia
Ele não vai editar uma Bíblia acrescentando, mas em si ele está acrescentando palavras, colocando palavras na Bíblia que a Bíblia não tem, dizendo coisas que a Bíblia não diz. E se tu é profeta do Eterno Pai, eu como profeta do Eterno Pai, profeta sim, porque estou falando a palavra profeta, estou profetizando para o povo a vinda do nosso soberano Yahushua Hamashia, que derramou o seu sangue para nos purificarmos de todos os nossos pecados, e ele tem o poder de lhe salvar. Se eu sou um profeta, eu não posso pronunciar mentira, porque não só é nome de ídolos que a pessoa não deve pronunciar, não. Não é só nome de ídolos, não. É mentira também. Se a pessoa está realizando ensinos mentirosos em cima de ideologia sem base na Escritura, ele está mentindo. Qualquer pessoa, seja eu, qualquer pessoa. Temos que termos base, nós temos que estar com base nas Escrituras Sagradas. Sem base, nada podemos falarmos. Nada podemos falar. Sem base, nada podemos falar. Por quê? Porque nós estamos tratando de pessoas, preparando pessoas para levar para o chamaim, para o céu. Não é preparando pessoa para ficar bom de uma doença, simplesmente foi curado e vai morar aqui na terra 10, 20 anos, morrer, pronto. Não, não é isso não. Ou a pessoa vem para a minha igreja para enricar, ou para ser curado. A esperança não é essa não. Essa esperança aí é uma esperança pequena. É uma esperança mesquinha, pequena. Mas o Salvador cura. Ele faz grandes obras na vida da pessoa, ressuscita, cura câncer, cura leproso, ele cura aleijado, mudo, cego, ele cura. Mas a nossa esperança não está na cura. A esperança, a sua expectativa não está voltada na cura. Não. A sua expectativa de vida deve estar na pessoa de Yahushua para ouvir o chamado, para morar no chamaim. Não é, eu estou esperando, aguardando o resultado do advogado para resolver a minha causa. Eu não durmo à noite, eu estou orando para se resolver aquela causa. Não é isso só. Não é isso só. É manter a vida em santidade. É manter uma vida kadosh. Para não pronunciarmos mentira. Como profeta, temos que ter cuidado para não pronunciar o quê? Mentira para o povo. O pessoal, tem muitas pessoas que não são evangélicos, mas lê a Bíblia, viu? Tem pessoas que lê. E tem pessoas que dizem, irmão, você está certo em falar isso, agora só que eu nunca vi na Bíblia. Eu tenho lido a Bíblia, eu nunca vi você falando isso. Eu nunca vi você falando isso. Me mostre onde é, e agora? Me mostre onde é que está escrito o que você falou, e agora? Ou então prove
Categoricamente, o que você está falando? Ensino é responsabilidade. Ensino não é para quem quer. Ensino é para quem é chamado e tem responsabilidade para dar o ensino. Eu vejo muitas pessoas querendo ensinar, atribuindo tudo a demônio, que a pessoa está cheia do diabo, porque está cheia de demônio. Uma certa vez eu vi uma liderança religiosa olhar para uma imagem, não era uma imagem religiosa não, era uma imagem lá que o camarada fez numa brincadeira dele lá. Fez aquela imagem dele, né? E diante daquela imagem dele, aquela liderança religiosa disse, está com uma estátua do demônio ali. Ali é um demônio. Está errado. Está errado. Por quê? Aquela estátua é uma imagem que ele criou, não foi nem para ele adorar, foi para ele fazer uma brincadeira. E não tem espírito nenhum. Não tem espírito nenhum. Nem dentro da estátua, nem fora da estátua tem espírito nenhum. Mas devemos fazer? Não. Porque a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. Está desobedecendo o pai? Está. Então era para ele chegar, olha meu irmão, o seguinte é isso, está escrito, não farás para ti imagem nenhuma.